Paz do Senhor Jesus, irmãos. Deixa eu aproveitar que você está de pé. Tendo uma Bíblia, abra no livro de Gênesis, no capítulo 31, para nós darmos sequência no assunto que o Eterno tem tratado com você desde o primeiro louvor aqui nesta noite. Amém? Quem já tem ouvido a voz de Deus essa noite aqui, irmãos? Gênesis 31, versículo vamos ler alguns, ok? Mas iniciaremos pelo de número 3. Amém? Vamos lá então. Logo na sequência, nós vamos ler apenas o 3 e pularemos para o 54. Então você não fecha a Bíblia, não, porque nós vamos precisar de 2 capítulos aqui para juntarmos a informação. Diz o texto: E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Versículo 54. Amém. E sacrificou Jacó um sacrifício onde? E convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. Versículo 55, por gentileza. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, beijou seus filhos e filhas, abençoou-os e partiu de volta Labão ao seu lugar. Próximo. Será já no capítulo 32, não estranha não. Vamos emendar o texto. Capítulo 32, versículo 1. Foi também Jacó o seu caminho e encontraram-no quem? Próximo versículo. E Jacó disse, depois que ele os viu: Este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Manaim. Próximo versículo. Enviou Jacó mensageiros diante de sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Próximo. Ordenou-lhes, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó, teu servo: Como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois, jumentos e ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça a teus olhos. Próximo versículo. Querido, próximo versículo. Então, Jacó temeu. Não, alguma coisa nós perdemos aqui. Isso. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te. E 400 varões com ele. Próximo. Então Jacó temeu muito. E o quê? E repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas, e os camelos. E você diga amém, e pode se assentar. Nós estávamos ouvindo o louvor que afirmava que Deus não perdeu o controle. Não foi assim? Deus não perdeu o controle. Queridos, para cada servo, para cada serva, Deus tem um plano, um chamado, um projeto. Para cada família, Deus tem uma história construída, preparada, estabelecida na eternidade, e Ele se apresenta a você e a mim e faz a sua promessa.
Entretanto, a promessa do Senhor, ela é acompanhada dos valores de Deus e do imperativo de Deus. Porque Deus é soberano. Porque Deus é soberano, Ele determina a vontade dEle sobre nossas vidas, sim ou não? E nós devemos nos submeter a esta vontade. E nós vemos na história dos patriarcas, quando Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, tem uma história contigo, tem um projeto contigo, tenho bênçãos para você, mas tenho uma condição. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E nós conhecemos a história. Abraão assim o fez. E Abraão foi um homem para quem o Senhor se manifestou, para quem o Senhor cumpriu as promessas, para quem o Senhor foi fiel. Abraão pôde experimentar o prazer de viver esta relação de obediência, servo e Deus. Mas a história na vida de um homem não é a mesma na vida de um outro homem. A forma de Deus trabalhar com uma mulher não significa que vai ser a mesma na vida de outra mulher. E aí, quando eu olho para a sequência da obra iniciada por Deus nestes patriarcas, eu encontro Isaque. Isaque já não teve de Deus uma exigência para abandonar a sua terra. Isaque não precisou sair, não precisou se desfazer, ele era filho da promessa, ele nasceu no lugar da bênção, ele cresceu no lugar da bênção, ele obedeceu a Deus no lugar da bênção, e ali ele prosperou. Isaque conheceu a fidelidade de Deus e a bênção do que é obedecer a Deus. Mas chegamos, finalmente, na terceira geração. Chegamos em Jacó. E Jacó, tendo suas próprias características pessoais, tendo seu próprio temperamento humano, teve de Deus uma promessa tal qual a do seu avô e a do seu pai. Todavia, a história de Jacó não repetiu a história de nenhum dos seus antecessores. Logo, Jacó nasceu no lugar da bênção, mas ele é o camarada que vai embora. Ele sai do lugar da bênção. Ele precisa ir embora. É assim ou não é? Jacó, carregado por algumas situações de família, problemas estes que já vinham da sua concepção no ventre da mãe, porque era plano de Deus. Porque assim Deus disse que seria. Ele precisou se ausentar. E aí ele vai para a terra de onde veio Abraão. Ele vai para Padã Arã. E nós lemos no capítulo 31, no versículo 3, o momento em que Deus olha para Jacó e fala: Jacó, chegou o tempo de eu cumprir as promessas na tua vida. Até aqui você tem trabalhado, até aqui você tem lutado, até aqui você tem sido esforçado, e este é o momento. Entretanto, a minha ordem para você é: volta. Volta. Você tem que voltar de onde você veio. E é isto que nós lemos esta noite. Jacó, em obediência à palavra de Deus, juntou sua família, seu rebanho,
seus servos, toda uma infraestrutura grandiosa para empreender em obediência o retorno. Entretanto, queridos, igual eu e você, sabe? Jacó vinha num processo de vida muito disputado. Infelizmente, escolheram fixar em Jacó um codinome que não corresponde ao caráter de Jacó. Que é exatamente aquela tradução de que Jacó é um camarada, né? Trapaceiro. Não é assim? Alguém ensinou, provavelmente para você, em algum momento, talvez até em algum curso teológico, que o nome Jacó significa enganador. Porém, isso não procede. Essa não é a essência de Jacó, e a história de Jacó não condiz com isso. Entretanto, o seu irmão desviado, chamado Esaú, conseguiu lhe fixar uma pecha no nome. E eu fiquei com isso aqui no meu coração porque tem muita gente precisando refazer caminhos na vida. Tem muita gente que, para chegar, pastor, ao momento de se deparar com a bênção de Deus, vai precisar trilhar algum trecho de caminho que pode ser que lá atrás ficou alguma situação pendente, perturbadora, que pode ser até a origem de muitas fugas do homem e da mulher. Porque em razão do zelo de Jacó, presta atenção nisso que eu vou te falar, em razão do zelo de Jacó para com a bênção paternal, na luta de Jacó por esta bênção, é que ele arrumou uma inimizade com seu irmão Esaú. E aí a sua mãe vai preparar o ambiente que vai retirar Jacó dali. Porque o plano de Esaú era, assim que o meu pai morrer, eu mato Jacó. Eu me vingo do golpe que ele me deu. Ele me deu um golpe. Mas nesta noite, eu quero falar para você que o tempo passa, e para Jacó passaram 20 anos. 14, ele trabalhou por Raquel e Leia. Jacó era pobre, ele não conseguiria pagar o dote desses casamentos, então ele foi lá e pagou em trabalho, em mão de obra para Labão. Já já você vai ver onde a tua vida se encaixa nisso, fica calmo. Mas 6 anos depois, quando ele concluiu os 14 anos, ele chegou e falou, Labão, eu quero ir embora. Até agora eu só trabalhei para você, agora eu quero trabalhar para mim. Eu tenho família, eu preciso construir para minha família, eu preciso pensar no futuro dos meus filhos. E Labão disse, ei Jacó, depois que você entrou na minha casa, a minha vida foi mudada, minha vida foi abençoada, e eu tenho consciência, Jacó, que tudo que eu tenho alcançado é porque você está aqui dentro. Eu quero falar aqui com crentes que não sabem, mas você tem a bênção de Deus sobre a tua vida. Parece que não. Olhando o endereço e a história, Jacó iria falar, mas eu não estou na minha terra, não estou na terra da promessa, não estou com meus pais, não tenho auferido ganho, porque tudo que eu faço é para ele. Mas a bênção do Senhor estava sobre Jacó. E a bênção do Senhor enriqueceu Labão. E ele disse, eu não posso te despedir, Jacó.
fala para mim o quanto você quer ganhar. E eu te pago. Mas não me deixa. Coisa terrível é quando o homem e a mulher não têm na sua vida essa presença, pastor. Porque essa presença não adianta, não tem como. O dinheiro não traz ela. Não traz. E mais 6 anos Jacó trabalhou num sistema que ele recolhia a sua paga em animais, em gado. E nessa estratégia Deus enricou Jacó. Até o momento em que nós lemos e que Deus disse: Jacó, chega, refaça teu caminho, porque o meu plano na tua vida é lá. E Jacó empreendeu o retorno. Quando Jacó voltou, queridos, Labão ficou furioso. Labão é aquele tipo de homem egoísta, que ele queria só para si o bem, ele queria realmente extrair de Jacó até o tutano dele. Então Jacó saiu assim, na calada mesmo. A Bíblia diz que ele sai fugido. E Labão vai atrás para atacar, para agredir, para danificar. Um trabalhador honesto, um trabalhador correto com Labão, mas ele foi para danificar e trazer de volta suas filhas, seu gado. Mas no caminho estava o Senhor. Porque quando Deus dá uma bênção para o homem, não tem quem tira, irmão. Pode o adversário se levantar da maneira que ele quiser, ele não tira. E no encontro da madrugada, o Senhor disse para Labão: Ei, Labão, está indo atrás de Jacó? Sim, senhor, estou. Toma cuidado, viu? Para você não falar para ele nem bem e nem mal. E antes que ele alcançasse Jacó, ele já chegou entendendo que Jacó, aquele Jacózinho, sabe aquele lá? Aquele que ele não dava nada por ele. Ele descobriu que Jacó tinha uma linha de defesa intransponível. Era simplesmente o Senhor dos Exércitos. Pois bem, vamos adiantar o texto, que depois que Labão descobriu que Jacó não estava sozinho, eles queimaram ali uma oferta, que foi o versículo 54 que nós lemos. Um sacrifício para selarem um pacto de amizade, de fidelidade, de união. Foi bonito. Leia esse capítulo quando chegar em casa. E Labão voltou o seu caminho. Mas depois de uma madrugada, pastor, madrugada pentecostal, madrugada no monte, queimando sacrifício, buscando Deus. Né, adolescentes? Buscou bonito, foi gostoso, a glória do Senhor se manifestou ali. Labão foi embora. Quando Labão foi embora, Jacó olhou e viu os anjos do Senhor ao redor dele. Jacó falou: eu não tinha ideia que a coisa estava nesse nível de proteção para a minha vida. O camarada tinha planos horríveis contra mim, mas aqui já estavam os anjos do Senhor me guardando. Chamarei este lugar de Manaim. Isto é o caminho de volta. Para fazer o quê? Obedecer ao Senhor. Obedecer, guarda esta palavra aqui. Mas Jacó ficou feliz, viu a glória de Deus, se fortaleceu e disse: estou cheio da graça, os anjos de Deus ao meu redor, eu vou fazer o seguinte, eu já vou mandar recado lá para o meu problema. Sabe aquele meu problema antigo? Sabe aquele problema de 20 anos atrás, Esaú? Eu já vou mandar avisar ele que eu estou chegando. Porque é o seguinte, eu estou sentindo Deus comigo aqui. A presença do poderoso está comigo aqui. E mandou. E nós lemos que os servos foram e disseram exatamente o que Jacó determinou, queridos. Entretanto, os servos voltaram. E a resposta dos servos, ela era para ser uma coisa boa. Olha, teu irmão também está vindo ao teu encontro.
Ficaria ótimo se a palavra, se a frase acabasse aqui. Seria um encontro de família maravilhoso, não é verdade? Teu irmão também está vindo ao teu encontro. Olha que coisa gostosa. Mas eles meteram a vírgula e continuaram a frase. E com ele, 400 homens. Pastor. O culto ontem foi tão bom, pastor. Eu tinha que ouvir uma notícia dessa hoje. Aí eu virei o 32, para você não ficar perdido, para falar assim, o que é que esse camarada está falando? Porque no 32, Jacó recebe a notícia e a Bíblia diz assim, olha, na mesma sequência de cultos, ok? Ele acabou de ver a glória no monte, os anjos, o céu aberto, igual nós aqui nesse culto. Mas quando houve disposição dele para enfrentar o gigante Esaú, a notícia saiu um pouco maior do que ele esperava. E a Bíblia fala que Jacó se entristeceu e se angustiou e temeu. Estava tão bom o culto, o fogo estava caindo, a glória estava descendo no lugar. Mas como é que esses servos retornam com uma notícia dessa? O que será que tem na mente do meu irmão para ele vir com 400 homens ao meu encontro? Qual será o meu futuro? Qual será o meu destino a hora que esse homem chegar por aqui? Porque, queridos, Esaú já era um homem famoso. Ele era guerreiro das montanhas de Seir. Jacó estava entrando apenas no território que era pertencente a Esaú. Para ele voltar para casa, ele tinha que passar no quintal de Esaú. Não tinha outro caminho. Montanhas de Seir era o território do seu inimigo. Daquele com quem ele tinha uma pendência antiga. Mas você hoje ouviu a palavra dizendo assim, eu estou no controle. Eu estou no controle. Eu não perdi o controle. E a oração de Jacó naquela noite foi exatamente essa. Senhor, eu estou voltando, porque tu me deu a tua palavra e o Senhor me disse que eu ficaria bem. A circunstância está saindo do controle, a minha confiança acabou de ser esvaída, a notícia que chegou abalou as minhas convicções, todavia a tua palavra foi esta, eu ficarei bem. Entretanto, querido, dá uma olhada na tua história, na tua vida. Essa noite eu falo com poucas pessoas aqui, é específico, tá? Porque parece que quando a notícia fica ruim, o negócio dá um jeito de ficar pior. E eu vou continuar o texto. E o homem está ali remoendo dentro de si qual a estratégia, o que eu faço, como é que eu aplaco, qual que eu... Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E naquela luta pessoal interna, Jacó está escolhendo aqui, sabe o quê? Como que ele agrupa os filhos, qual a ordem de filhos vai na frente, quais que vem atrás, como que ele distribui, separa em 2 bandos, manda um presente, manda quantos, separa esse grupo. E se isso não for suficiente, e se ele atacar, e se ele matar meus filhos, e se ele matar minhas mulheres... E ele está nessa luta interna. Mas ele já tinha anunciado. Não dava para voltar atrás. Ele precisava obedecer à ordem de Deus. Porque a promessa de Deus estava lá, estava de pé, mas precisava de uma atitude de obediência. Tinha que ter uma atitude de obediência. Não dá mais para voltar atrás.
O inimigo já sabe onde eu estou e para onde eu estou indo. E agora ele vem na minha direção. Só Deus na minha causa. Pois bem, Jacó separou dois bandos e a Bíblia diz que ele fez eles passarem pelo Val do Jaboque. O que é esse Val do Jaboque? O Jaboque ele é um afluente do Jordão, queridos. E na área em que ele estava, era um estreito, uma área rasa, boa para atravessar gado, criança. Porque esse afluente ele é grande, ele não é um riozinho, ele é grande também. Tá? Se eu for procurar na geografia da Palestina, você vai encontrar o Jaboque até hoje lá. Porém, a Bíblia diz que ele atravessa os filhos, mulheres, um gado. Ele, todavia, não atravessou o Jaboque. Mas ele ficou. E quando a coisa estava ruim, depois de um culto tão avivado, tão glorioso, aparece um camarada do nada, agora diante dele, com espada em punho, entrando num duelo. Quem será? Não se apresentou. O que quer? Não sei. Só sei de uma coisa: tem uma espada na mão, está vindo para cima de mim, e se eu não me mexer, eu vou morrer. E é aqui que nós pregamos e pregamos e pregamos tanto sobre o Val do Jaboque, sobre o anjo que lutou com ele, e a gente vai, a gente volta, mas a pergunta básica é: qual é a conclusão do Val do Jaboque? O que é que Deus, porque ali nós tínhamos a teofania de Cristo manifesta, lutando de espada em punho, corpo a corpo com Jacó, e a pergunta é: o que é que Deus queria com isso? Para que o próprio Deus vai no Val do Jaboque chamar um camarada que já não está bem, chamar um camarada que já está angustiado, que já está preocupado, desanimado, simplesmente para um combate? A minha pergunta é: que Deus é esse que não chegou lá para lhe fazer um afago, para fortalecer ali o seu ânimo e para dizer: olha, Jacó, eu estou contigo, vai dar tudo certo, fica firme aí, meu filho, confia que a vitória é grande. Mas ele não perdeu o controle. Sabe qual é o seu problema e o meu problema? A gente não entende nada sobre a mente de Deus. Tanto é a prova que a gente lê esses textos aqui, a gente não entende. Não entende. Dizer que entende, entende o que está acontecendo, mas os propósitos reais é difícil de entender. Isso aqui foi um tema que me prendeu a atenção. Eu falei: Senhor, por quê? Que quando a coisa está difícil, parece que tem sempre algo que a torna pior. E é a cena. E Paulo disse assim: olha, Paulo, porque todas as coisas cooperam para daqueles que amam a Deus. E como é que eu vou enxergar o bem de Deus numa cena dessa? Né? Como é que eu posso admitir que Deus está sendo bom comigo numa situação desta, quando Ele não está me aliviando em nada? Já se fez essas perguntas na tua vida em algum momento, não? Mas, Senhor, como é que pode? A luta está travada. Eu estava esperando um socorro. Mas agora, ao invés de uma prova, eu tenho duas. Como pode? Mas, Senhor, cadê a tua promessa? Mas, Senhor, cadê a tua palavra? Né? E o questionamento bate. E a mente do homem e da mulher fica trabalhando ali em um pânico. Entretanto, querido, guarde isso, porque eu vou encerrar a pregação. Já, já. Eu gosto de compartilhar informações. Eu não tenho tanto chamado para sermão, não. Quando você chama Jacó,
de trapaceiro, aí você está dizendo assim, ó, que a Bíblia, que apresenta o nome do Eterno com mais de 70 definições, ela tem uma definição que ela é a mais recorrente no Velho Testamento, no Novo Testamento, para onde você recorrer, você sempre vai encontrar esse termo aqui, para definir Deus. Qual é o nome de Deus? Aí eles diziam assim, olha, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de um trapaceiro. Será que é isso? O Deus de Abraão, de Isaac e do enganador? Do enrolão? Seria isto? Será que Deus vai compactuar com uma obra dessa? É claro que não. Ah, Jairo, mas Deus mudou o nome de Abraão, de Jacó, no Val de Jabó. Não, querido, não mudou, desculpa. O nosso intérprete, João Ferreira da Almeida, ele comeu aqui uma informaçãozinha básica, mas Deus não mudou, Deus acrescentou, e é diferente. Porque o conteúdo disso aqui, o nome Jacó, do qual nós dizemos Yaakov, o nome original, cuja raiz é Akev, que é calcanhar. Akev, calcanhar. Jairo, lá vem você que se lembra. O que isso aí vai mudar na vida de ninguém? Presta atenção. A história do nascimento você conhece, não conhece? Conhece. Como é que ele nasceu? Garrado no calcanhar do irmão. É isso? Saiu Esaú. Aí olharam para ele assim, ruivinho, meninão vermelho, peludo, rapaz. Aí deram-lhe o nome Esaú, em função da pelagem dele. Mas quando eles estão puxando Esaú, tem um camaradinho indo junto, assim, ó. Aí prestaram atenção, falaram, gente, o cara não quer ficar para trás. Ele não aceita ser o segundo, não. Ele está na briga aqui, colado, agarrado no Akev do irmão dele. Vamos chamar ele de Jacó. O nome estabelece relação com a cena, com o momento. Agora, o que isso tem a ver com o homem Jacó? Ei, Deus disse para Abraão assim, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te levar a um lugar que lá eu te engrandecerei, te multiplicarei, te farei pai de muitas nações. Todavia, Deus começou a obra com um rapazinho chamado Isaac. Ponto. Mas Isaac desdobrou 2. No ventre da mãe, o Senhor disse assim, ei, Rebeca, não se assusta com a briga dos 2, porque o maior servirá ao menor. São 2 reinos aí, os 2 vão ser grandes, mas o menor vai ser maior do que o mais velho. Essa mulher guardou essa informação. E quando Deus cumpre a promessa em Israel, eu não sei se você já reparou, mas não importa qual é a sua altura, presta atenção nisso aqui, qual é o seu peso, não importa. Para você ficar de pé, quem é que sustenta todo o peso do teu corpo? Aqui comigo, ó, calcanhar. Ó, esse cara aqui, ó, pensa no osso que ele bate e aguenta a pancada. Jacó, coluna, estrutura, firmeza, base, sustentação. Esse é o Jacó, a quem Deus disse, ele será maior sobre o irmão dele. Mas para um homem, para uma mulher alcançar a promessa, para um homem, para uma mulher alcançar de Deus aquilo que ele tem dito que vai realizar na vida, é necessário que essa pessoa tenha o quê? Estrutura, calcanhar.
Um homem coxo, irmão, não sustenta nada. Homens coxos, Jesus curava quando via, que ele falava, esse cara está debilitado, ele não tem condição de ficar de pé. Ele não pode ajudar ninguém, porque ele mesmo não se sustenta de pé. Mas Deus está no controle. Deus está no controle essa noite aqui nessa igreja. Eu quero dizer para você que não importa qual é a pecha que Satanás tenta colocar sobre a tua vida, porque a grande briga do enganador, do sorrateiro, do trapaceiro, também decorre da mesma raiz Akev. Quando muda, irmãos, não sei, você vai ficar sabendo isso se não souber. No hebraico não existem vogais, tá? Só consoantes. Então, quando você precisa definir vogais, são usados pontinhos. Já viu a língua portuguesa, ela só tem um momento que ela usa isso aí, a famosa trema em cima do U, né? E ela muda a pronúncia do U. É isso mesmo? Mas no alfabeto hebraico é comum aqueles pontinhos dizerem qual é a vogal. Então, o Akev junto com o Ekev eram possíveis de fazer o trocadilho dentro da palavra. E aí a calcanhar virava enganador rápido. Sabe? Igual o nosso idioma português, quando você fala assim, ó, eu gosto muito de um bolo de coco. Só não mude a acentuação de lugar. Se você mudar, você não mudou mais nada na palavra. Mas você vai, né? Não vai dar certo. Esse é o nosso português. Isso é muito recorrente no hebraico. Mas Esaú, que não tinha compromisso com a promessa, Esaú, que não tinha compromisso nenhum com a herança de Deus, Esaú, que era um homem que vivia apenas para o seu ventre, era um homem que apenas estava interessado em lucrar materialmente, ele era um homem imediatista, ele era um homem carnal, ele era um homem que não tinha nenhuma visão sobre o que é o reino de Deus, ele não tinha nenhum compromisso com promessa de Deus, esse negócio de longo prazo, eu quero é agora, esse negócio de futuro, não, para mim não funciona, eu estou vivo agora, eu preciso de comida agora. Foi este o homem que disse lá dentro do texto que Jacó era enganador. Agora me diga se isso é referência para ninguém. Mas ele se alimentou no imediato. Ele fez aquilo que era bom para a carne dele. Todavia Jacó disse, eu vou lutar pela promessa. Eu vou ficar na posição que Deus disse que eu vou chegar. Ah, mas vai ser um caminho difícil. Porém eu vou aguardar. Ah, mas eu vou sofrer muito. Eu vou pagar o preço, mas eu não vou abrir mão de ter a promessa de Deus cumprida na minha vida. O problema nosso é exatamente ficar olhando para a situação e se esquecendo que Deus é quem está no controle e isso não depende de nós. Mas por que aquele homem pulou dentro de um cenário de tanta dificuldade na frente de Jacó, exatamente no val do Jaboque, crente? É porque Jacó sempre foi um lutador. É porque desde o ventre ele estava lutando para alcançar a promessa de Deus. Estou fechando agora, meu tempo acaba. Mas eu quero que você entenda isso. Aquela manifestação de Cristo, espada em punho, lá no Jaboque, ela só ocorreu quando o homem estava angustiado, desanimado, fraco, preocupado, enquanto ele estava no monte, vendo a glória, fazendo o sacrifício, vendo anjos, envolvido no mistério de Deus. Não foi necessário essa manifestação. Mas quando este homem já não aguentava mais, porque o seu passado volta de uma única vez perante os seus olhos, e agora a morte é iminente para ele, pastor. Ele não suporta o peso, mas ele diz, eu vou fracassando aqui. O que é que eu vou fazer aqui? E Deus disse, ei Jacó, eu sei quem é você. Você não é esse aí, você é brigador. Você é lutador, cara, eu conheço a tua história, Jacó.
Eu sei tudo que você já enfrentou até hoje para chegar até aqui, Jacó. E você não vai parar agora, porque eu não vou deixar, Jacó. Se levanta, nós vamos para a briga, mas eu vou recuperar as habilidades de guerra que existe em você. Um guerreiro nunca deixa de ser guerreiro. Uma guerreira nunca vai deixar de ser guerreira. Se você tem visto a situação parecer muito mais difícil, entenda, Deus está trabalhando as suas habilidades de luta, de disputa, de peleja, de esforço. Senhor, eu não estou entendendo. Deus está no controle, irmão. Mas, Senhor, eu já caminhei a noite, a tarde inteira, a manhã inteira, a tarde inteira. Agora chegou o final da noite, eu estou cansado, esgotado, né, estremecido, precisando de paz, de sono. Vai aparecer um anjo para me chamar para uma peleja, no momento que eu estou mais cansado. Deus está no controle. Jacó nem percebeu o cansaço, irmão. A Bíblia diz que ele lutou a madrugada inteira. A madrugada inteira, Jacó com aquele anjo na ponta da espada, ele não sentiu, ele esqueceu o cansaço, ele se esqueceu que o irmão estava chegando, ele não teve tempo nem de orar, irmão. A espada subiu e desceu, e é o seguinte: salve-se quem puder, porque eu não sei quem é esse homem, eu não sei quem é, o que é que ele quer, ele não me disse o nome, ele não falou o que ele veio fazer, eu não sei se ele é um soldado já de Esaú, tentando me eliminar. Ei, Deus não vai te dar muitas explicações, apenas lute. Lute, porque o Senhor está contigo. A Bíblia é bem categórica, dizendo assim, que Jacó lutava com ele um homem. Olha isso aqui que lindo. E o homem que lutava com ele, não conseguia prevalecer. Aí a pergunta que você faz todo dia é: Senhor, até quando vai a minha prova? Até a hora que Deus vê que você está numa firmeza que nem Ele consegue mais fazer você retroceder, querida. Mas até quando, Senhor? Até quando você estiver apta, reabilitado na presença dEle. Quer encurtar o caminho, se levanta o quanto antes. Peleja foi travada. E quando o homem viu que não dava para prevalecer, ele falou: eu vou desarmar Jacó. Sabe por quê? Porque Jacó está pronto para receber a bênção. Tu acha que o anjo feriu Jacó para prejudicar ele? Não para de ser bobo. Isso aí foi a chancela da vitória. Falou: tá habilitado. Tome, puf. Chega, menino. Sabe por quê? Porque daqui para frente você não vai precisar lutar mais. Daqui para frente é o cumprimento da minha promessa. Daqui para frente é o cumprimento da minha palavra. Daqui por diante eu vou transbordar a tua vida. Daqui por diante Esaú é problema meu e não teu. Mas Jacó chegou no ponto que Deus estava esperando. Ei, se estiver difícil, Deus está no controle. Se estiver vendo que alguma coisa muito inexplicável está te cercando, entenda isto que eu estou te falando. Deus está te chamando para se levantar. Peleja, luta, insiste, peleja, luta, não desiste, levanta, batalha, luta, até nada poder prevalecer contra você. Que Deus abençoe a tua vida. Mas veja, o Senhor perguntou para Jacó: ei, qual é teu nome? Ele falou: eu sou Jacó.
Aí vem a resposta. Não te chamarás. O texto original ele usa a expressão apenas Jacó. O nosso português traduziu para não te chamarás mais. Aí, claro, nós vamos dizer assim, Deus mudou o nome de Jacó. Não, querido. Você vai continuar lendo a Bíblia e ele vai continuar sendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão, sim, ele mudou o nome e nunca mais ele chamou ele de Abrão. Mas ele disse, agora eu vou te chamar de Israel. Que é uma expressão que simplesmente no português equivale a dizer assim, ó, aquele que anda reto perante Deus. Ali estava a chancela de justiça na vida de Jacó. Um homem aprovado pelo Senhor. Falou, agora sim, Jacó, você está pronto. E nós conhecemos os desdobramentos da história. E Jacó foi o grande pilar desse reino chamado Israel. Mas ele refez o caminho, querido. Ele foi obediente. E quando as coisas não chegavam bem na sua casa, a notícia, ele manteve-se buscando a obediência ao Senhor. Mas o que é importante em nós precisamos ser uma igreja que se levanta para batalhar. Deus está precisando de um povo que é um povo lutador, viu? Não é gente que está simplesmente voltando para trás apenas porque a notícia chegou, não. Eu sei que a notícia abalou ele também, é normal. Mas a determinação em nós obedecermos a palavra do Senhor precisa ser maior do que qualquer adversidade que venha surgir diante de nossas vidas para nos fazer recuar, para nos fazer abandonar o projeto, para nos fazer questionar a vontade de Deus. Deixa o Senhor recuperar você no Val do Jaboque. Mas ele não atravessou o Val do Jaboque. O que foi que ele atravessou? O texto diz, leia o texto, pelo amor de Deus. Porque depois que ele teve o seu nome mudado, depois que o Senhor declarou para ele, ei Jacó, tu lutastes como um príncipe contra Deus e contra os homens e prevaleceste. Depois que ele recebeu a vitória, o Senhor se retirou dele e ele vai mudar o nome de Jaboque. Ele, Jacó, vai ter um novo nome para aquele lugar, para aquela situação. Vamos dar uma olhada no nome que ele deu para eu descer daqui, te dizendo que você não tem que atravessar o Jaboque? É meio desaforado esse negócio, não é? Livro errado. Voltemos para Gênesis 32. Porque o lugar da nossa humilhação será o lugar. Amém. É outra coisa esse deixa eu olhar a cara do vaso. Ele é ego. Leia comigo. E chamou Jacó o nome daquele lugar, porque dizia, nós vamos ler de novo, porque isso aqui foi só um ensaio, né? Igual lá na escolinha. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto face a face, e a minha alma, então ele não atravessou o Jaboque, ele atravessou agora uma nova realidade, aquela realidade de morte, agora ela se chama, minha alma foi salva, a experiência com Deus valeu, agora sim, ei, Deus está te aguardando do outro lado para você mudar nome de situações que você está olhando e está falando, isso aqui para mim é sofrimento. Ei,
Situações que você está olhando e está dizendo assim, isso aqui para mim é perda. Ei, situações que você está dizendo e falando para mim, isso aqui é dor demais, eu não aguento, eu não suporto. Ei, tu ainda vai chamar essa mesma situação de Peniel. Tenho visto Deus, tenho visto Deus, tenho visto Deus, porque o propósito do homem e da mulher é ver Deus, o propósito da igreja é ver o Senhor, face a face, conhecê-lo, ter experiência, crescer, fortalecer e triunfar. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.